Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta desconfortável. Se você parasse de trabalhar hoje, exatamente agora, por quanto tempo o seu padrão de vida se manteria? 1 ano? 5 anos? Ou talvez em 6 meses toda a estrutura já começaria a dar aquela balançada? Olha, eu converso com empresários e investidores todos os dias e existe uma diferença brutal entre faturar muito e ser rico. O que eu mais vejo no Brasil é gente que parece próspera, mas vive uma fragilidade extrema. No papel tá tudo bonito, empresa faturando, carros de luxo na garagem, condomínio de alto padrão, mas na prática, na realidade, basta uma sucessão mal planejada, um conflito familiar, uma canetada judicial para tudo desmoronar. Se você sente que precisa trabalhar 14 horas por dia para sustentar o seu estilo de vida, ou se você não consegue se afastar 30 dias da sua operação, sem o medo de perder tudo ou virar uma bagunça, eu preciso ser honesto. Você não é rico. E pior, você tem uma vida financeira vulnerável. E para quem não me conhece, eu sou o Caio Fraga e eu dedico a minha carreira em ajudar famílias e empresários aí de alta renda a saírem dessa zona de risco através de uma gestão patrimonial estratégica e segura. Eu decidi trazer esse meu trabalho aqui para o YouTube porque eu cansei de ver patrimônio de décadas serem destruídos por falta de estrutura. Nesse vídeo, eu vou te provar que a sua riqueza hoje pode ser uma ilusão e vou te ensinar o caminho para a solidez patrimonial de verdade. Mas esteja preparado. Se você se identificar com os erros que eu vou citar aqui, no jogo do patrimônio, você ainda está jogando como um amador. Existe um mito de que o know-how financeiro passa pelo DNA, e não passa. O Instituto de Pesquisa de Riqueza do Credit Suisse traz um dado que é um balde de água fria, que é a maioria das fortunas não sobrevive à transição geracional por pura arrogância estratégica. O herdeiro ou o fundador de sucesso acredita que o que funcionou no passado vai continuar funcionando para sempre, mas o mercado mudou. A transparência fiscal hoje é absoluta. O que funcionou para o seu pai lá em 1990, que é deixar os bens no CPF, contratos de gaveta, essa informalidade, é o caminho mais curto para o bloqueio judicial hoje. O amador olha apenas o resultado financeiro, e enquanto o investidor consciente, ele busca perenidade. E se você ainda não parou para se perguntar em que fase patrimonial você está sendo bastante imprudente. No início, o foco deve ser renda. Depois, acúmulo. Mas chega um ponto onde o jogo vira e o foco deve ser proteger, organizar e perpetuar o patrimônio. Um outro comportamento é a esteira hedônica e a armadilha do fluxo. Aqui entra o conceito que o Morgan Housel explora no seu livro A Psicologia Financeira. É a famosa esteira hedônica, que é conforme você ganha mais, você passa a gastar mais. O seu custo fixo sobe na mesma velocidade do seu lucro. E o resultado, isso pode ser ruim, porque você está correndo cada vez mais rápido apenas para ficar no mesmo lugar. Presta atenção nessa conta que eu vou fazer. Se o seu custo de vida é de 50 mil reais por mês, você só vai ser livre quando tiver cerca de 15 milhões de reais investidos de forma conservadora, que traga previsibilidade. De acordo com a regra dos 4% de William Bentley, esse é o valor necessário para que o seu patrimônio sustente o seu padrão de vida sem que você precise trabalhar. Se você não tem esse capital gerando renda passiva fora do seu negócio, você é vulnerável. Então, crescimento sem blindagem, na verdade, é uma ilusão. Você está construindo um prédio gigante sobre um pântano. Existe um ponto cego que eu chamo de a armadilha da ilusão de liquidez, que é um erro amador que eu vejo quase todos os dias acontecendo. O empresário, ele é milionário em tijolos, mas vive pobre no caixa. Vou te explicar melhor. Você deve conhecer alguém que tem 20, 30 milhões em imóveis, mas que se surgir uma oportunidade de negócio amanhã, ou até mesmo uma emergência familiar, ele vai precisar pedir empréstimo no banco ou para alguém. Isso acontece porque o investidor que é amador, ele confunde patrimônio bruto com liquidez disponível. Segundo os dados da ABAD, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, o tempo médio de venda de um imóvel de alto padrão no Brasil pode passar de 18 meses. Isso o seu corretor de imóveis não te conta, né? Se o seu patrimônio está imobilizado no seu CPF, você está exposto ao risco de mercado.
Se você precisar vender rápido, você vai ter que aceitar aí um deságio de 30%, 40% ou até mais. Ou seja, no papel você tem 10 milhões, mas na hora do aperto você acessa apenas 6. Onde foram parar os outros 4 milhões? Eles sumiram pela sua falta de estratégia. O investidor profissional trabalha com estruturas de liquidez. Ele sabe que o custo de oportunidade de ter o dinheiro preso em um ativo líquido, sem uma estratégia de saída, é o que diferencia quem enriquece de quem apenas guarda coisas. E no Brasil, o sistema é desenhado para punir o CPF. Nós somos um dos países com a maior complexidade tributária do planeta, segundo o próprio Banco Mundial. Manter o patrimônio no seu nome é pedir para ser alvo. Um investidor amador, ele sente conforto em ter tudo no nome dele. Enquanto investidor profissional, ele entende que a verdadeira segurança vem da desvinculação estratégica. Mas por que ele entende isso? Porque ele sabe que no Brasil, a desconsideração da personalidade jurídica é regra, não é uma exceção. Se sua empresa sofre um processo trabalhista ou tributário, o juiz alcança o seu carro, a sua casa e a sua conta pessoal em segundos. Tudo no Brasil é público, rastreável e passível de bloqueio via Cisbajude. Se você não tem uma estratégia para proteção patrimonial, você está jogando roleta russa com o futuro da sua família. Mas vamos sair da teoria e ir para o bolso. Imagine um patrimônio de 10 milhões de reais em imóveis e participações. Tudo no seu CPF. Se você faltar hoje, ou seja, você falecer, que isso pode acontecer, sua família entra no que eu chamo de Triângulo das Bermudas do patrimônio. ITCMD, custas e honorários. No Brasil, o TCMD pode chegar a 8%. E há projetos para dobrar isso, para entrar nos padrões da OCDE. Somando advogados, custas, estamos falando de 1,5 milhão de reais que sua família precisaria ter em dinheiro vivo apenas para ter o direito de herdar o que já é deles, ou seja, precisa ter 1,5 milhão reservado ali para acessarem. Se eles não tiverem esse caixa, e a realidade é que quase ninguém tem, o caminho vai ser a liquidação forçada. Eles vão ter que vender os seus bens às pressas, e o mercado não vai perdoar. O comprador vai exigir um deságio que pode chegar até 30% ou 40% do valor do bem. Ou seja, no fim das contas, aqueles seus 10 milhões viraram 6,5. Você entregou mais de um terço da sua vida para o Estado e para a sua própria ineficiência estratégica. Mas o pior não é nem o imposto, o pior é o que acontece com o que sobra. Um estudo clássico da PwC e da Harvard Business mostra que 70% das empresas familiares não passam para a segunda geração. E o motivo? Falta de governança. A família ali que foi educada para ser gastadora e não ser acionista, ela começa a sangrar o negócio enquanto o patrimônio está congelado pelo inventário no colégio notarial. O negócio ele morre por inanição, enquanto os herdeiros ali estão brigando até. A sua família pode acabar com o seu patrimônio se você não criar as regras do jogo enquanto está vivo. O investidor profissional de verdade, ele resolve o inventário em vida. E o amador, ele deixa o caos ali para os filhos, para a família, para depois que ele morrer. E ainda tem um outro ponto muito delicado, que é a educação dos herdeiros. Tem um ditado mundial que diz que pai rico, filho nobre, neto pobre. Isso não é a praga, é uma estatística, né? Porque a primeira geração cria, a segunda desfruta e a terceira destrói. E por que isso acontece? Porque o investidor amador acredita que o filho, por ter estudado em boas escolas, boas faculdades e convivido com o negócio, está pronto para gerir uma fortuna. Mas gerir um negócio operacional é uma habilidade. Gerir um patrimônio familiar é outra completamente diferente. Sem uma constituição familiar ou um acordo de sócios ali bem desenhado, o seu patrimônio fica à mercê das emoções familiares. Um casamento errado de um filho, uma briga entre irmãos por causa de uma retirada mensal, ou um genro, nora, que entra na confusão, tudo isso pode destruir o que você levou aí 30 anos para construir. Um investidor que é profissional, ele não confia apenas na boa educação dos filhos. Ele confia em regras de uma governança. Ele cria uma estrutura onde o patrimônio é protegido dos erros individuais, que vão acontecer. A sua família pode ser o seu maior porto seguro emocional e, às vezes, ao mesmo tempo, ser uma máquina trituradora de patrimônio. Não é porque você os ama
que eles estão capacitados para tocar o patrimônio que você construiu com muito esforço. Criar uma estrutura que garanta a existência do seu patrimônio, independente dos erros que a sua amada família pode e vai cometer pelo caminho, talvez seja o maior gesto de amor que você possa fazer por eles. Se você se identificou com os seguintes sinais: se você trabalha demais, se a maioria dos seus bens estão no seu CPF, se não tem um plano de sucessão, de proteção, e se o seu padrão de vida depende do seu suor diário, eu sinto muito te informar, mas você é um amador com o seu dinheiro. E você não precisa ser um especialista em gestão patrimonial, finanças, investimentos. Na verdade, precisa se educar para não ser ingênuo. Aprender a delegar a gestão do seu dinheiro, na verdade, é assumir uma maturidade. E presta atenção nisso aqui. A sua empresa não é patrimônio. A sua empresa é uma fonte de renda. A sua empresa é um ativo de risco. E você sabe que tem riscos ali que você não compartilha com ninguém. Fica tudo na sua mente, que às vezes chega quando você vai deitar e tentar dormir. É nela que você aposta para gerar caixa. O seu patrimônio real é o excedente que você tira da empresa e coloca em ativos de baixa correlação e alta segurança. Quando você mistura os dois, você está criando ali um risco sistêmico do seu negócio. Se o mercado de construção civil cai e você é construtor com tudo investido em imóveis próprios, você quebra 2 vezes. Pesquisas sobre as maiores fortunas do mundo, como as acompanhadas pela Forbes 400, mostram que a longevidade da riqueza vem da diversificação e da proteção jurídica, não de dar tacadas certeiras o tempo todo. E o investidor amador está sempre perguntando: quanto que isso aqui rende? E o investidor profissional, a pergunta dele é: como isso me protege? Mas assim, gente, a premissa mesmo de tudo que eu falei aqui, ela é bastante simples e até clara. Patrimônio não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você consegue manter e proteger. E se você quer parar de ser vulnerável e quer começar a profissionalizar a gestão do seu patrimônio, eu e minha equipe estamos prontos para te ajudar a construir essa blindagem, esse projeto. O link para a nossa consultoria está aqui na descrição, mas eu também já te aviso, ela não é para quem quer promessas mágicas. É para quem quer acordar para a vida mesmo e fazer diferente daqui para frente. Dito isso, se esse conteúdo te parece interessante de alguma forma, considere se inscrever aqui no meu canal. Agora nós sempre vamos estar aqui pelo YouTube trazendo as melhores análises e insights para te ajudar a virar a chave, a chegar com mais segurança em outro patamar. Me aguardem aí e até o próximo vídeo.